Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, guardiões, para acompanharmos o nono episódio e também o último de encerramento da primeira temporada da série What If, da Marvel na Disney+. I'll watch. Nothing but time. Thank you, Steve. And besides, what are friends for? Pois bem, pessoal, tivemos um encerramento de temporada, digamos, com muito tiro, porrada e bomba, assim, do jeito que todo mundo gosta e se diverte. E melhor ainda, né, se a gente levar em consideração que este episódio é uma literal continuação do anterior, onde tivemos aquela situação onde o Vigia foi derrotado pelo poderosíssimo Ultron, com todas as joias do infinito. Uma situação que realmente podia até, na verdade, nem ter continuidade, porque no fundo, essas histórias imaginárias de mundos possíveis, apenas por uma pequena variação aqui e acolá, não precisam necessariamente de grandes continuidades. Se bem que algumas histórias funcionam tão bem e a gente fica imaginando, caramba, do jeito que ficou misturado, completamente diferenciado do original, poderia continuar assim de alguma maneira. Mas claro, isso resultaria em infinitas histórias dentro desses novos universos criados a cada nova história de o que aconteceria a ser. Seria inviável, digamos assim. Algumas histórias, claro, funcionam, outras não. Mas isso, claro, eu também vou comentar na resenha geral da primeira temporada que vai sair em breve. Vamos focar aqui primeiro neste episódio, que sim, então tem a proposta de ser um encerramento do episódio anterior e também da primeira temporada. Nesse objetivo, ele cumpre, acho que completamente, todos os quesitos que ele tinha a oferecer. Mas antes de assistir ao episódio, você ficaria com a pergunta, tá, o que vai acontecer então se, lá no encerramento do anterior, o Vigia foi então pedir ajuda, literalmente, para o Doutor Estranho Supremo? Qual é a ajuda que ele vai pedir? Que coisa que o Vigia vai fazer para derrotar Ultron? Aquelas perguntas, sim, ficaram no ar. E a resposta aqui, confesso para vocês que eu até me surpreendi um pouco. Ele vai criar uns Vingadores também, né? Uma equipe, uma iniciativa Vingadores, na verdade, à la Nick Fury. Claro, depois a gente descobre que ele batizou não de Vingadores, mas de Guardiões do Multiverso. É uma boa sacada também. E, no final das contas, o Vigia em si não ia sujar as mãos. Ele ia deixar o pepino na mão dos seus acólitos, digamos assim. Porque ele não pode, mesmo tendo quebrado seu juramento de apenas observar, continuar apenas observando. É o que ele faz o tempo todo. E depois também, quando a gente chega na conclusão do episódio, nós podemos considerar que no fundo, a possibilidade dessa atitude do Ultron de conquistar o seu universo e depois os demais universos, tudo isso gera uma possibilidade que Vigia sabia o tempo todo. Pois é, para um Vigia não importa exatamente quando as coisas acontecem. O tempo também é infinito, né? Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele não curte cada história acontecendo no seu devido momento. Ele tem uma abrangência completa, uma onisciência. A questão então de observar, na verdade, é para meio que provar que aquela coisa existiu. Alguém percebeu que aqueles acontecimentos aconteceram no seu devido tempo, mas para o observador, o tal Vigia, é a prova cabal de que tudo realmente existiu um dia e continuar existindo, justamente porque foi visto por alguém. Se eu não me engano, isso é uma questão, eu acho que de conceito quântico também, né? De física quântica, não sei. Bom, uma mistura que eu estou fazendo estava nas minhas ideias aqui, mas o que vale é que sim, a proposta então do Vigia se valer do primeiro, do Doutor Supremo, Doutor Estranho Supremo, e depois convocar outros personagens, é interessante. Claro, no final das contas ele acabou convocando outros heróis que tinham a ver com a própria série aqui que a gente está acompanhando, né? Todos eles, com exceção da Gamora, eles tiveram seu episódio solo. Em relação, né, à Gamora, eu acabei descobrindo, na verdade, uma das primeiras coisas que eu vi de spoiler a respeito da série é que, por exemplo, teríamos uma história onde Gamora derrotaria o Thanos. E depois, quando começou a aparecer as artes da série, ela aparecendo com a armadura, eu falei, então vai ser esse episódio. Acho que está até na ilustração principal da série.
mas esse episódio ele acabou não sendo produzido, porque parece que por causa da pandemia eles tiveram que cortar algumas coisas da produção e esse episódio acabou sendo deixado de lado. Talvez ele apareça na segunda temporada, mas basicamente é aquela coisa, né? Também é um certo problema, a vantagem do conceito do o que aconteceria ser. Basta isso você saber, né? Num certo universo Gamora derrotou Thanos, então Thanos não fez aquilo que ele fez. Mas ela ficou com a armadura, bonitinho, com a lança, com a lâmina, né? Dupla, e tá. Então isso é fácil, você sabendo disso, é fácil você injetar o resultado desta história derivada dentro de um outro produto. Foi exatamente o que aconteceu, a gente soube que isso ia acontecer relacionado ao personagem Gamora, ela aparece então aqui no episódio final, e a gente não sente aquela coisa, poxa, tá faltando, a gente deveria ter visto o episódio. Se você parar para pensar dos outros personagens, praticamente todos também caem na mesma situação. Por exemplo, o que aconteceria se não existisse o primeiro episódio aqui da Capitã Carter? Funcionaria? Funcionaria, ela está presente aqui. Bastaria dizer que realmente não foi o Steve Rogers, foi a Peggy Carter que se tornou a Capitã, a defensora da liberdade, o símbolo da liberdade. Enfim, esses personagens acabaram, claro, sendo puxados devido aos seus devidos episódios. Aí você fala, pô, mas teve dois ali que não participou então aqui. Não, inclusive eles participaram, né? Foi justamente o episódio do zumbi, você fala, não vai ser extraído ninguém lá do episódio do zumbi, né? Na verdade, os zumbis apareceram, inclusive apareceu a Feiticeira Escarlate, né? Ou apenas Wanda, talvez, ali completamente zumbizada também. E no final, até aquele episódio que, aí você deve considerar, não, esse não está pertencendo aqui à conexão, que foi aquele episódio onde que aconteceria se todos os Vingadores não existissem, né? O núcleo base, né? Na verdade, ele está, porque justamente aquele universo para o qual Natasha foi mandada ao final pelo Vigia é aquele episódio, porque lá, como a gente viu, a Natasha foi assassinada pelo Hank Pym, o Jaqueta Amarela, e aqui ela voltou a brilhar e ajudar esse universo a continuar. Bom, mas aí, depois do recrutamento então do Vigia, claro, foi o Vigia que deu exatamente esses nomes para... Na verdade foi ele mesmo que convocou, ele não pediu ao Doutor Estranho Supremo para fazer isso. O Doutor Supremo era o tanque da equipe, na verdade, né? E claro, tinha suas capacidades místicas, né, para fazer os escudos que resistiriam aos ataques de Ultron super poderoso. O próprio Vigia foi convocar cada um deles, extraindo em determinado ponto da sequência daqueles episódios que a gente já havia visto. Depois, também no final aqui deste, ele retornou ao mesmo ponto de partida, com exceção da Natasha. Meio que é só para fechar o arco narrativo daquele personagem, do que por qualquer outro motivo. Mas enfim, depois do recrutamento em si, todos em campo de batalha, ele já Vigia explicando para todos o que vai acontecer por aqui, praticamente o episódio se resume a batalha-se ao tiro, porrada e bomba super típico que a gente gosta, claro, de acompanhar e de curtir e de se divertir. Nesse sentido, como eu disse, o episódio ele funciona completamente, ele não tem falhas, talvez alguns probleminhas de lógicas relacionados justamente às joias do infinito, quanto elas podem funcionar ou não, né, em determinados universos. Quebra até um certo conceito embutido aqui mesmo, dentro dele, né? As joias podem funcionar ou não em determinada situação ou determinado ponto do multiverso. Enfim, questões internas que passa batido, só se você for muito chato mesmo, né? Querer conferir a verossimilância do episódio, você vai notar esses defeitinhos. Passa-se batido, isso não atrapalha realmente. E todos os personagens acabam sendo muito bem utilizados, tanto os heróis em si quanto os vilões. E é curioso como realmente na questão do vilão que teve a virada do episódio, porque ficou meio óbvio, né, que eles acabaram derrotando o Ultron de uma maneira um pouquinho rápida demais, mesmo demorando bastante, se valendo de muitas artimanhas, mas foi rápido. E o próprio texto, né, o próprio roteiro coloca isso na boca de um dos personagens. Pô, isso foi fácil a derrota do Ultron, né? Tem alguma coisa errada aí. Realmente tinha. Ponto de virada para o vilão. Que depois a Natasha consegue usar então aquela arma lá do Clint e consegue injetar o vírus do Emil Zola lá dentro, que claro era a ideia inicial lá do episódio anterior. E bom, daí que teve também outra reviravolta, onde aí sim, tanto o Zola quanto o Killmonger eles estariam em embate para cada um deles ficar detentor das joias do infinito. Mas de novo, né, naquela possibilidade que já tinha dito, né, Vigia já sabia de tudo isso, ele não teve aquela ideia, aquela sacada, peraí, o Doutor Estranho,
vamos fazer aquela coisa que você já tinha feito no seu próprio universo. Vamos fazer um receptáculo, né, um invólucro para acondicionar esses dois vilões que estão se debatendo e estão esquecendo da gente. Que literalmente foi isso, né? O truque de ter convocado o Killmonger justamente para essa situação onde heróis queriam derrotar um grande vilão tivesse uma certa explicação. Por que ele convocou um cara que simplesmente, né, liquidou com todo o universo Marvel? Porque ele ceifou na origem mesmo o Tony Stark da jogada. Sim, o tempo todo ele sabia que esse embate entre dois vilões pela Joia do Infinito seria a solução. Primeiro se derrota o detentor, no caso o Ultron, e se coloca outros dois para ficar brigando em intensidade parecida. Enquanto eles estão distraídos com a briguinha interna, se coloca eles dentro de uma jaula e se encerrou o assunto. Sim, na verdade é uma boa sacada de roteiro. E a gente pode pensar que esse episódio aqui, na verdade, poderia ter se transformado num bom filme lá dos cinemas. Na verdade, a gente pode considerar que todo esse arco final aqui, esses 3 últimos episódios, porque o Ultron apareceu no finalzinho do Thor, que foi o antepenúltimo, a gente pode considerar que sim, é uma grande homenagem ao Ultron, o personagem que não foi muito bem utilizado antigamente, né? Lá no segundo filme dos Vingadores. Sim, esse vilão tinha muito potencial, podia ser detentor, né, do grande vilão para uma nova fase. Não foi o caso. Mas isso eu também vou comentar lá na resenha da temporada inteira. Enfim, esse episódio aqui, o que é o que vale discutir por enquanto, ele funciona sobre todas as bandeiras porque ele carrega todo o impacto que a gente teve do episódio anterior, funciona como uma conclusão do episódio anterior e como uma conclusão da série em si, da primeira temporada da série. Ou seja, ele é totalmente funcional, tem os seus reveses ali pelo meio do caminho, mas ele consegue trabalhar todos os personagens. Claro, não o desenvolve completamente, mesmo sendo um episódio que aparentemente é grande, mas talvez ele podia ser até um pouquinho melhor, porque algumas questões internas foram meio que esquecidas. Por exemplo, né, temos ali personagens que se conhecem, eles não se falam. Basicamente, quem se fala é a Peggy e a Natasha. Elas são amigas lá em outros universos e continuam nesse aqui, com aquela coisa da proximidade. Mas, por outro lado, nós temos primos que deveriam estar conversando, mas não trocam nenhuma ideia, justamente Killmonger, né, e o seu T'Challa, seu irmão, né, seu primo, né, eles deviam conversar, mesmo porque no episódio do Killmonger ele matou o seu primo, né, então realmente algumas coisinhas passaram batidas, mas a gente pode considerar que foi por causa de tempo, né, de tempo de produção, que talvez esse episódio aqui ele seria mais extenso, mas foi encurtado justamente nesse tipo de interação entre os personagens. E realmente faz falta, porque você pode pensar, não, isso é só uma questão, uma fala, mas para mais ou menos, realmente não faz diferença. Não faz, tanto que justamente no arco que relaciona a Natasha com a Peggy, isso foi efetivado. E claro, se conclui lá nas cenas pós-crédito, ou meio-créditos, que temos aqui desse episódio. Ou seja, isso sim funciona, é funcional e validaria mais ainda este episódio final. Ou seja, então, essas coisinhas, pequenos diálogos entre os personagens, faz falta com certeza. Mas enfim, gostei bastante desse episódio. Ele só fica um pouquinho menor se você realmente começa a pensar um pouco a respeito dele. Mas necessariamente não é necessário, não precisa prejudicar. A diversão vale a pena, não precisa ficar pensando se a pipoca estava bem quentinha ou se o guaraná estava bem gelado. Não, não é preciso tanto. Você se divertiu? Então tá bom. A proposta era pura diversão, com certeza, aqui com esse episódio final e dando bons ganchos naqueles momentos a gente pensa, alguma dessas histórias vistas anteriormente poderiam funcionar como continuação para a segunda temporada, com certeza. Mas também vamos tentar discutir isso lá na resenha geral da primeira temporada aqui de What If. Porque para esse aqui, nono episódio que encerra a primeira temporada, eu atribuo, sem sombra de dúvidas, uns 5 asteriscos. Ele é funcional, ele serve, ele cabe na proposta que ele queria apresentar pra gente. E acho que cumpriu bem. É isso.